Senhor Jesus. Nesse trimestre nós vamos estar falando sobre maturidade cristã e coube a mim trazer a vocês hoje o tema sobre maturidade cristã é a santidade. Então que você possa estar com seus ouvidos abertos, seu coração atento àquilo que Deus tem a nos ensinar hoje. E eu convido os irmãos nesse momento a fechar os seus olhos para que a gente possa orar a Deus e para que possamos pedir ao Espírito Santo a capacitação necessária para a gente poder entender aquilo que Ele tem a nos mostrar hoje. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Deus, entregar a Ti, Senhor. Deus, mais uma oportunidade, Jesus, de poder, Senhor Deus, ensinar, Senhor Jesus, aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, Senhor Deus, à nossa volta, Jesus, Pai, que o Senhor venha nos direcionar, Senhor Deus, Pai, nesse novo tema, que possamos, Senhor Deus, ser instruídos por Ti, que possamos, Senhor Deus, crescer em maturidade, Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que possamos buscar, Senhor Deus, a santificação a cada dia, que possamos, Deus, viver, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Senhor Deus, ministra aos nossos corações, Pai, que possamos, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, ser desejosos, Pai, de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É que eu te peço, Deus, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós vamos falar sobre maturidade cristã, é a santidade. Então, o desejo do coração de Deus para as nossas vidas é a santificação. E a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, uma pessoa madura é uma pessoa que vive uma vida santa. É uma pessoa que vive progredir na fé. Então, a gente precisa buscar a santidade em Cristo. Precisamos cada dia mais nos separar do mundo, porque ser santo é ser separado e que nós venhamos a nos consagrar a Deus. E com isso, nós vamos chegar à nossa plenitude da maturidade, quando nós decidimos viver uma vida santa. E a palavra santidade no grego, ela significa processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada e a qualidade da santidade na conduta pessoal. É o princípio que separa o cristão do mundo, como eu falei anteriormente. É nós sermos separados do mundo, não sermos contaminados por ele. E a santidade, ela nos consagra ao ministério do discipulado no corpo e na alma, encontrando realização na dedicação moral e uma vida comprometida com a pureza. A santidade faz com que cada característica do nosso caráter seja submetida à inspeção divina e receba a sua aprovação. E a fonte da santidade, isso nós precisamos guardar no nosso coração, é um relacionamento pessoal com Jesus e não um sistema de obras. Eu creio que as obras são consequências do nosso relacionamento com Jesus. E Jesus, ele nos ensina isso, que uma só coisa é necessária. Quando Maria e Marta, elas estão na sua casa e Jesus vai visitá-las, Marta, ela se preocupa com as coisas, ela fica agitada de um lado para o outro, porém Maria, ela fica aos pés de Jesus escutando. E Jesus fala para Marta, Marta, só uma coisa é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte. Então nós precisamos buscar um relacionamento com Jesus e entender que, consequentemente, quando nós buscamos isso, nós buscamos essa maturidade, nós buscamos uma vida de santidade, santificação, consequentemente nós iremos frutificar, iremos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. E eu queria ler para vocês o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. E eu convido os irmãos a estarem abrindo esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E isso é algo que nós devemos ter como cristãos. A nossa fé, ela precisa ser progressiva. Nós precisamos progredir no nosso relacionamento com Deus. E ele continua dizendo: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então nós entendemos a partir desse texto que a vontade de Deus é a santificação sobre as nossas vidas. E
quando nós buscamos viver esse processo de santificação, não nos corrompendo com este mundo, né? Mas nós somos chamados a transformar esse mundo através da renovação da nossa mente, que é o que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Aí sim nós vamos viver a plenitude da maturidade cristã sobre as nossas vidas. E para que a gente possa deixar a imaturidade de lado, para que a gente possa buscar essa maturidade em Cristo e buscar esse processo de santificação, nós precisamos deixar as coisas de menino de lado. E no texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E com isso a gente consegue entender que quando nós somos classificados como algo que nós somos, nós falamos como algo, nós sentimos como algo e pensamos como algo. Ou seja, se nós somos meninos, nós vamos falar como meninos, nós vamos sentir como meninos e nós vamos pensar como meninos. E para que a gente possa deixar essas coisas de lado, nós precisamos primeiramente enxergar as atitudes que muitas das vezes evidenciam que nós estamos agindo dessa forma. E isso é uma dificuldade que muitas das vezes nós temos, de olhar para dentro de nós e enxergar muitas das vezes aquilo que precisa ser mudado. E algo que eu faço, que eu pratico nas minhas orações, é pedir para que o Espírito Santo possa me mostrar aquilo que eu não consigo enxergar dentro de mim. E isso é necessário para que a gente possa começar a entender e a observar atitudes nossas que são de pessoas imaturas, que são de crianças, para que a gente possa mudar isso dentro de nós. E a mudança ela não acontece sem a conscientização, primeiramente. Nós precisamos estar conscientes daquilo que nos atrapalha para que a gente possa buscar essa mudança. E ela faz parte do processo. A imaturidade ela faz parte do nosso processo de amadurecimento. Só que a gente não pode permanecer nessa imaturidade. A gente precisa, como eu falei anteriormente, progredir na nossa fé, progredir no nosso relacionamento com Deus. E por conta disso, nós podemos comparar com uma metamorfose, que é a da lagarta borboleta. Nós somos chamados a ser uma borboleta, só que nós precisamos passar pelos processos da metamorfose. E uma criança, ela não está disposta a isso. Ela tem muitas das vezes medo de passar por esses processos, porque muitas das vezes esse processo traz dor, mas eu creio que a dor é necessária para que a gente possa crescer. Então a gente precisa enxergar, começar a buscar em Deus aquilo que muitas das vezes nós estamos tendo atitudes como crianças, para que a gente possa viver essa metamorfose, esse processo nas nossas vidas e que a gente venha chegar a ser maduros espiritualmente. E uma das características de uma criança na fé, de uma pessoa imatura, é a inconstância. A gente vê a criança que ela gosta de brincar, só que a gente percebe que muitas das vezes as crianças elas mudam de brincadeira muito rápido, elas ficam cansadas de uma brincadeira e logo querem fazer outra, e logo querem fazer outra brincadeira. E isso, na verdade, é comparado a uma inconstância. Criança geralmente é que fica agitada de um lado para o outro, não consegue parar, e muitas das vezes nós somos inconstantes espiritualmente. Uma hora nós estamos bem com Deus, outra hora nós não estamos. Outro dia a gente acorda amando Deus acima de todas as coisas, outro dia a gente acorda triste, duvidando de que Deus nos ama, que Deus existe. E nós não somos chamados a ser pessoas, crianças imaturas, pessoas inconstantes, mas nós somos chamados a ser constantes diante da presença de Deus. E muitos brincam de ser cristãos. Muitas das vezes nós brincamos com a nossa fé, nós brincamos com o nosso relacionamento com Deus, mas a gente precisa aprender a levar isso a sério, porque é isso que nos leva para a eternidade, é o nosso relacionamento com Deus aqui na Terra. Então a gente precisa parar muitas vezes de brincar com a nossa fé. Muitas das vezes a gente faz brincadeiras e usa o nome de Deus em vão. E a gente precisa ter essa consciência dentro de nós, entender que isso não é brincadeira, que Deus ele nos chama para que a gente possa levar uma vida séria, uma vida íntegra diante do Senhor. Então a inconstância ela é uma característica de uma criança na fé. Uma criança, uma pessoa que sempre está inconstante no seu relacionamento com Deus. E nós precisamos viver uma vida firmada em Cristo. Nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus, né? Precisamos construir a nossa fé na rocha que é o Senhor Jesus, para que a gente possa parar de ser inconstante.
E John Stott, no livro O Discípulo Radical, ele diz que nada é mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma vida renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Então, essa é uma característica de uma criança na fé, de uma pessoa imatura. E uma outra característica que nós podemos enxergar também seria a teimosia. Nós somos considerados muitas das vezes pessoas teimosas, não só nos nossos relacionamentos pessoais, mas no nosso relacionamento com Deus, porque a teimosia é quando há uma resistência diante daquilo que alguém fala para nós e a gente resiste, a gente fica considerando a nossa verdade como verdade absoluta. Só que a verdade de Deus é a verdade absoluta, é a que importa. E a gente tem que parar muitas das vezes de ser teimoso com aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Ele mostra. E a teimosia também está totalmente ligada à desobediência. E é algo que eu guardo no meu coração, é que quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós consequentemente vamos obedecer. A obediência está totalmente ligada ao amor que nós temos por Deus. E a palavra de Deus diz, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus a todo tempo falava assim: se vocês me ouvirem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, Ele falou: eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar essa descendência, mas se vocês ouvirem, se vocês não obedecerem, haverá consequências. Deus, ele está totalmente aberto, disponível para nós, para aquilo que Ele tem para fazer. Ele mostra um caminho para nós muitas das vezes. Ele fala para nós: olha, para você receber aquilo que eu tenho para você, você precisa andar em obediência, você precisa escutar aquilo que eu falo, você precisa ler a minha palavra. Mas se você não obedecer, infelizmente, você vai colher aquilo que você plantou. E o povo de Israel, e a gente consegue ver, e esses dias eu estava até orando e falava assim: meu Deus, muitas das vezes a gente age como esse povo, porque diante de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, por qualquer problema que aparece, a gente começa a duvidar novamente daquilo que Deus pode fazer, sendo que Deus, ele já mostrou diversas vezes tudo aquilo que Ele já fez. Ele já mostrou sua fidelidade, Ele já mostrou seu amor, e a gente permanece com essa teimosia, a gente permanece com muitas das vezes esse questionamento, e a gente acaba desobedecendo a Deus, porque a gente muitas das vezes não confia no Deus que nós servimos, no Deus que nós buscamos. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus, parar de ser teimosos, aprender a ouvir a voz do Senhor, aprender a ser obediente. A palavra de Deus diz em Salmo 81, capítulo 81, versículo 10, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Então Deus está falando que se eles abrissem a boca, se eles deixassem ser instrumentos nas mãos de Deus, Deus iria enchê-los. Só que eles não escutaram, eles estavam com os ouvidos totalmente fechados para aquilo que Deus estava falando. Eles decidiram ouvir a voz do seu coração. E uma pessoa que é teimosa, ela prefere ouvir a voz do seu coração do que a voz de Deus. E a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Parar muitas das vezes de escutar aquilo que o nosso coração fala e aprender a escutar aquilo que Deus fala. E ele continua: porque vocês não me ouviram, deixei-o andar na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. A gente consegue ver que se eles tivessem escutado a Deus, eles teriam provado algo bom de Deus, aquilo que Deus tinha reservado para ele. Porque ser obediente é um sinal de maturidade. Então nós precisamos buscar ser obedientes a Deus. E nós só vamos ser obedientes quando nós realmente deixarmos ser amados por Ele e reconhecer o nosso amor, que possamos buscar isso a cada dia, crescer no nosso amor por Deus. E a outra característica de uma criança na fé, de um menino, é a autocomiseração. São crianças que ficam esperneando, que às vezes nem lágrimas saem dos olhos dela, mas elas fazem isso para chamar atenção. Por quê? Porque muitas das vezes não conseguiu algo que queria, porque a mãe disse não, e aí fica esperneando, fica fazendo birra. E muitas das vezes nós somos assim com Deus. Deus fala não pra gente, a gente começa a fazer birra, fala assim: Deus, se o Senhor me amasse
o Senhor me dava isso. Só que a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. E isso nos leva para um sentimento egoísta. Quando nós começamos a agir dessa forma, de autocomiseração, de sentirmos coitadinhos diante de Deus e de queremos buscar as nossas vontades, nós acabamos nos tornando egoísta. E uma criança, no vocabulário de uma criança não existe nem compartilhar nem dar. É tudo dela, é o brinquedo dela, são as coisas dela. E eu entendo que a maturidade, ela nunca vai ser um fim em si mesmo. Tudo que nós aprendemos é para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa doar. Então, o menino na fé, ele vai considerar tudo para ele, tudo por ele. E a gente precisa entender que existem coisas que Deus ele não vai dar para a gente, existem bênçãos que Deus não vai dar pelas lágrimas da nossa oração, mas pelo nosso crescimento. Nós só vamos adquirir certas coisas de Deus quando nós alcançarmos a maturidade, quando nós passarmos por esse processo de santificação, de santidade. Aí sim, Deus ele vai dar essas bênçãos no momento certo, na hora certa, de acordo com a vontade dele. Então nós precisamos muitas das vezes parar de se fingir de coitadinho, de fazer birra e tentar entender por que muitas das vezes algo não tem acontecido nas nossas vidas. E aí sim nós vamos começar a olhar para dentro de nós, e que foi o que eu falei anteriormente, a gente se autoexaminar, ver aquilo que precisa ser mudado. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 32, fala sobre isso. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então nós precisamos olhar para nós, precisamos examinar a nós mesmos, buscar enxergar aquilo que precisa ser mudado, buscar entender a vontade de Deus e aceitar a repreensão do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus ele repreende a quem Ele ama. E se nós queremos crescer em Deus, nós precisamos estar dispostos a isso. Para que nós venhamos a deixar de ser meninos na fé, nós precisamos buscar o alimento sólido. E eu queria ler juntamente com vocês o texto de Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11 até o versículo 14, que diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nesse texto nós conseguimos enxergar duas características de uma pessoa que é imatura na fé, uma criança, e de uma pessoa madura. Aqui diz que os hebreus cristãos daquela época, quando o autor dessa carta ele escreve para esses hebreus, ele está falando assim: já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem ensinando, mas porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. E essa palavra no grego ela quer dizer preguiçoso, lento, ou seja, elas custavam a entender aquilo que estava sendo ensinado. Era necessário ensinar novamente todas essas coisas, porque eles não estavam colocando em prática aquilo que estava sendo ensinado. E geralmente nós agimos dessa forma. Nós ouvimos e temos que ouvir várias vezes a mesma coisa, porque nós não temos colocado em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Já os adultos, aqueles que buscam alimento sólido, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que têm colocado isso em prática. Quando fala sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus, ele está falando sobre o que está no livro de Hebreus também, no capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, que é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer, que a gente venha buscar a maturidade, para que a gente possa buscar a santificação a cada dia, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento
de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quando nós somos crianças, nós sim necessitamos desse leite. Nós necessitamos desse leite espiritual, desses ensinamentos sobre batismo, sobre a fé, sobre a imposição de mãos, mas existem um processo para que a gente venha se tornar adulto. Nós não devemos e não podemos permanecer como crianças. Esse leite, ele só é suficiente para nós quando nós estamos no estágio inicial do nosso relacionamento com Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador e deixamos o Espírito Santo habitar dentro de nós, e aí sim isso vai começar a ser ensinado para nós. O leite nada mais é do que algo pronto, algo que já foi preparado. E muitas das vezes nós estamos dependentes desse leite. E como eu falei, isso é necessário, só que por um período de tempo. Daí, depois nós precisamos buscar o alimento sólido. E o leite, além de ser dado para crianças, ele também era dado para pessoas doentes. Então, isso nos ensina que quando nós chegamos no nosso início do nosso relacionamento com Deus, nós chegamos cheios de feridas, nós chegamos cheios de traumas, nós precisamos de cura. E o leite é esse alimento necessário para que venha nos trazer cura. Mas nós precisamos deixar ser tratados por Deus, nós precisamos dar essa liberdade para que futuramente a gente venha buscar o alimento sólido. E esse alimento, ele é dado com o propósito de nutrir para crescimento. Mas nós não podemos novamente permanecer no leite espiritual, porque Deus, ele quer nos dar o alimento sólido. Nós precisamos estar fortes, nós precisamos criar dentes para a gente poder aprender a mastigar aquilo que Deus tem a mais a nos revelar. E um exemplo de algo pronto, de algo que muitas das vezes já chega pronto para nós, é uma pregação que a gente assiste, são os cultos, muitas das vezes são as aulas que a gente tem assistido, essa aula. É um leite, é algo já pronto dado a nós. Nós não precisamos mastigar, é só estarmos com os nossos ouvidos atentos e aprender aquilo que está sendo ensinado. Só que Deus, ele nos chama para mais do que isso. Não podemos ficar dependentes de cultos de domingo, de eventos, mas nós precisamos buscar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí entra o alimento sólido, que o alimento sólido, ele é dado a quem já está sendo experimentado na palavra. É quando nós já estamos dando a oportunidade para Deus trabalhar e para que a gente venha colocar isso em prática. E o alimento sólido é a gente que corre atrás. Nós que vamos pegar a nossa Bíblia, nós que vamos abrir, vamos buscar a orientação de Deus, nós que vamos buscar a capacitação do Senhor, nós vamos mastigar. Então é algo que nós temos que correr atrás, é algo que nós vamos preparar juntamente com Deus, que é o Espírito Santo quem nos capacita. E o alimento sólido está ligado ao conhecimento progressivo de quem Deus é, de quem nós somos nele e o que nós temos nele. Nós só vamos descobrir isso se nós começarmos a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado no nosso coração. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2: Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, enquanto nós estivermos alimentando a nossa carne, enquanto nós deixarmos a nossa carne falar mais alto, as nossas vontades falarem mais alto, e a gente ser como crianças, que escuta a voz do nosso coração, que muitas das vezes fica de birra com Deus, porque a gente muitas das vezes não entende aquilo que Deus faz, nós vamos permanecer no leite espiritual e vamos ter que aprender e vamos ter que ensinar novamente as mesmas coisas, porque a gente não tem colocado isso em prática. Por isso, para deixarmos de ser meninos, nós precisamos buscar o alimento sólido. E aí sim, nós vamos aprender a falar como homem, a sentir como homem, a pensar como homem, como pessoas maduras e filhos maduros em Deus. O propósito final de uma vida de maturidade cristã, que está totalmente ligada a uma vida de santidade, é nós desenvolvermos a estatura da plenitude de Cristo. Isso se encontra no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos como vasos nas mãos de Deus. Assim como o vaso nas mãos do olheiro, nós somos esses vasos nas mãos de Deus. E precisamos estar atentos e dispostos a entender que o vaso ele é moldado de acordo com o olheiro. E dos pontos aqui que fala sobre esse texto é o aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos ser aperfeiçoados a cada dia, precisamos progredir no nosso relacionamento com Deus. E o aperfeiçoamento do vaso só se dá nas mãos do olheiro. O homem e a mulher de Deus precisa passar por esse processo para que a gente possa alcançar a maturidade. O homem ele vai ser aperfeiçoado pelas mãos de Deus e nós vamos crescer em tudo. Porque Deus ele nos chama para que a gente venha a ser maduro em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser aperfeiçoados em cada área. E algo que eu peço para Deus é que Ele possa me ajudar a que eu possa conseguir a maturidade em Cristo em todas as áreas da minha vida, aquilo que eu preciso melhorar, onde que eu tenho falhado, para que eu possa ser aperfeiçoado por Ele. Porque o aperfeiçoamento é o exercício que torna o cristão melhor a cada dia. Nós precisamos deixar ser moldados pelo Senhor e muitas das vezes precisa que nós temos que ser quebrados de novo para que a gente possa se tornar um vaso verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. E além do aperfeiçoamento dos santos, nós somos aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. E o que isso quer dizer? Que o serviço do vaso se dá pela vontade do seu dono. Os vasos que nós temos em casa, nós compramos e nós colocamos onde nós queremos. E existem vasos de várias formas. Assim como nós somos um corpo, mas cada um tem um membro, cada um tem uma finalidade, assim o vaso também tem vários tipos, vários tamanhos, várias cores, mas todos nós pertencemos a um dono. E esse dono é Deus, porque Deus ele criou o vaso e Jesus o comprou. Portanto, o vaso pertence a Cristo. Ele é a cabeça e é Ele quem determina aonde Ele quer que nós venhamos a estar. Qual o nosso ministério, qual o nosso chamado, o nosso propósito. Vamos buscar isso nele e aí sim vamos ser colocados aonde Ele quer e permanecer. Eu creio que esse é o segredo de uma pessoa madura em Cristo. É permanecer em Deus, independente das circunstâncias à sua volta, independente daquilo que venha a passar. É permanecer no seu relacionamento com Cristo, deixar ser moldado por Ele, ser aperfeiçoado por Ele, para que a gente possa desempenhar esse serviço na casa de Deus, desempenhar esse serviço por onde a gente for, porque nós somos chamados para ser luz do mundo e somos chamados a ser sal da terra. E no versículo também fala que é para a edificação do corpo de Cristo. Como eu falei anteriormente, tudo que nós temos é para que a gente venha compartilhar. Nós crescemos para nos doar e nós somos chamados. Tudo que Deus ele dá para nós é para que a gente venha compartilhar, para que a gente venha externar. Senão nós morremos obesos espiritualmente. Deus nos chama para que a gente venha compartilhar, para que a gente venha se doar. Pessoas maduras, elas se doam em prol do reino de Deus. E aí a edificação do corpo de Cristo, primeiramente, começa em nós. Porque quando nós falamos de edificação, nós estamos falando de construção partindo do solo, do início da nossa primeira experiência com Deus. A partir dessa primeira experiência, nós vamos ser edificados progressivamente, nós vamos buscar essa estatura de Cristo sobre nós, a agir de forma madura, independente das circunstâncias ou das pessoas. A gente vai buscar essa edificação em Deus para que, consequentemente, o corpo possa ser edificado e que a gente venha frutificar. E essa edificação do corpo, ela está diretamente ligada à unidade, à fragilidade, à mutualidade e à diversidade do corpo. Aí, quando nós entendemos isso, que tudo que nós recebemos e toda a nossa vida cristã, ela não é para nós, mas para que a gente possa se doar pelo outro, assim como Jesus fez, porque Jesus ele é o nosso maior exemplo de uma pessoa madura. Jesus ele foi uma pessoa que escutava, que colocava em prática. Ele era uma pessoa que estava disposta a compartilhar, tanto que ele compartilhou a vida dele, ele se doou por nós. Ele é uma pessoa totalmente madura e que nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar ser como Jesus
e está disposto a passar pelos processos. Jesus foi uma pessoa obediente e obediente até a morte de cruz. Ele é o nosso maior exemplo de obediência e uma pessoa madura na fé, uma pessoa obediente. Jesus é o maior exemplo de uma pessoa santa, uma pessoa que a todo momento, mesmo sendo tentado, ele permaneceu firme. E ele tem que ser o nosso maior exemplo de uma pessoa madura e de uma pessoa santa. E aí sim nós vamos viver a plenitude dessa maturidade e vamos viver uma vida em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então que com essa aula você possa buscar cada dia mais ser santo, ser separado deste mundo, buscar cada dia mais um relacionamento íntimo com Deus, deixar as coisas de menino de lado, que a gente possa parar de falar como menino, que a gente possa deixar de falar e de sentir como menino e que a gente possa buscar ser obediente, a ser pessoas maduras na fé e conscientes de que quando nós alcançamos essa maturidade, porque maturidade ela indica que algo está pronto. Então, estar pronto no reino espiritual é a gente estar justamente no momento certo, é a gente estar na constância certa para que a gente venha frutificar, para que a gente possa ser a luz do mundo. Que você possa guardar isso no seu coração e que a partir de hoje possamos colocar em prática aquilo que nós temos escutado e que não seja mais necessário a gente ouvir novamente as mesmas coisas, porque a gente tem buscado a maturidade em Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus.